Olá, eu sou Val Pereira e esse é o nosso Momento de Esperança. Hoje eu gostaria de falar com você que tem se sentido cansado, aflita, angustiado, desanimado, preocupado, esgotado, diante de todas as circunstâncias que você tem vivido e que você tem enfrentado, diante de tudo que você tem ouvido e que você tem até mesmo experimentado, talvez na sua vida pessoal, ou talvez experimentado, porque as circunstâncias adversas têm afetado e atingido pessoas do seu círculo de relacionamento, pessoas que você ama. Se essa é a sua situação, eu gostaria de, primeiramente, antes de nós continuarmos, te dizer algo que é muito importante. Existe esperança para você. A esperança, ela está disponível para você. E ela não é algo que não possa ser atingido. Pelo contrário, muitas vezes, tudo o que nós precisamos é fazer algumas pequenas mudanças no nosso hábito de vida. E isso vai refletir de uma forma muito positiva em todas as áreas da nossa vida. Hoje, eu gostaria de compartilhar com você a história de um homem chamado Elias. Elias é um profeta do Antigo Testamento que teve o seu ministério marcado por muitos sinais e muitas maravilhas, como poucos outros profetas do Antigo Testamento puderam experimentar. Mas nem tudo na vida de Elias sempre foi flores, como nós dizemos. Elias experimentou um momento de extrema adversidade. Após anos de trabalho árduo, após anos de dedicação, Elias experimentou um momento em sua vida em que ele sentiu-se completamente esgotado. Elias estava cansado. Ele estava cansado de ver pessoas morrendo. Ele estava cansado de ver pessoas sendo perseguidas. Ele estava cansado de ver que, apesar de todos os seus esforços, de todo o seu trabalho, ele não tinha o controle e o domínio das circunstâncias adversas que estavam à sua volta. Elias foi ameaçado de morte. Um vírus tenebroso dos dias de Elias, chamado Jezabel. Claro que ele não era um vírus, era uma mulher, mas uma mulher com um coração pervertido. E pior de tudo, com autoridade, com poder nas suas mãos, que perseguiu e que matou muitos e muitos homens e mulheres, simplesmente porque eles manifestavam uma fé no Deus vivo e verdadeiro. Nos dias de hoje, nós vivemos um tempo de tensão, um tempo de morte, um tempo de angústia, de aflição, porque nós também estamos vendo pessoas sendo tomadas deste mundo, vidas sendo ceifadas diante dos nossos olhos. E nós não temos o poder em nossas mãos de parar ou de mudar essa situação. E tudo isso nos aflige, nos abate, nos causa preocupação. Você se preocupa com o seu filho? Você se preocupa com a sua filha? Você se preocupa com os seus pais, que já estão em idade talvez avançada e um tanto quanto fragilizados neste mundo que nós estamos vivendo no dia de hoje. São tantas as preocupações que muitas vezes elas nos roubam o sono, muitas vezes elas nos tiram a fome, muitas vezes elas consomem todas as nossas energias emocionais. Mas nós precisamos aprender com Elias e então experimentarmos também um renovo e uma restauração na nossa vida, como Elias experimentou. Como eu disse, Elias enfrentou um momento muito difícil, onde ele teve a sua própria vida sob ameaça. E naquele momento, ele decidiu fugir, deixando para trás pessoas importantes para ele, deixando para trás famílias, amigos, deixando para trás ministério. Tudo o que Elias queria
era simplesmente se livrar daquela situação. E assim ele o fez. Caminhou dias e dias em um deserto. Parou em um lugar e desejou para si a morte. Num deserto de sol escaldante, Elias simplesmente deitou-se e dormiu, talvez esperando que aquele fosse o fim do seu sofrimento, da sua agonia. Talvez Elias tenha deitado em meio àquele sol escaldante de deserto, esperando que ele não mais acordasse. Porém, algo muito especial estava acontecendo na vida de Elias naquele momento, que ele sequer podia imaginar. O Senhor estava cuidando de Elias. Enviou um anjo para que desse a Elias o que comer e o que beber. E assim Elias acordou, comeu e bebeu e voltou a dormir. Novamente, o Senhor enviou o anjo para que desse a Elias comida e bebida, e uma palavra de encorajamento dizendo: come e bebe, porque a tua jornada será longa. Elias comeu, Elias bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar em uma caverna, aonde ali ele entrou e ali ele permaneceu. Passado algum tempo, o Senhor então chama Elias para conversar e pergunta o que está acontecendo. E então Elias conta todas as suas frustrações, os seus medos, as suas angústias, as suas expectativas. Ele conta as suas tristezas. E ele declara que não existe mais para ele mesmo interesse em viver. Talvez seja uma situação dramática, mas pode ser que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo estejam passando por isso. Ou talvez outros de vocês estejam apenas vivendo um momento de esgotamento emocional, um momento de aflição, de angústia, de preocupação por causa do que nós estamos vivendo neste mundo, com tantas notícias de morte, de enfermidade e de doença, assim como Elias. Mas existem algumas coisas interessantes nessa história que mudam o quadro de Elias e que certamente também pode mudar o seu quadro. Nós precisamos falar de saúde mental, nós precisamos falar de saúde emocional, nós precisamos falar sobre como resolver essas crises existenciais que nós enfrentamos e como lidar com as circunstâncias adversas da vida. Primeiro, se você está se sentindo cansado, aflita, angustiada, preocupada, com medo, não há problema nenhum nisso. Mas existem algumas coisas que você pode fazer que vai te ajudar a resolver esta situação na sua vida. A primeira coisa que nós encontramos nessa história de Elias é ele indo ao deserto e então deitando e dormindo. E é interessante que nós percebemos que Deus, o cuidador da vida de Elias, permite que ele se deite e que ele descanse. Algumas vezes é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos descansar, precisamos dormir um pouco mais. Nós precisamos descansar a nossa mente de tantas informações negativas que nós ouvimos. Como é que nós fazemos isso? Talvez é necessário desligar um pouco a sua televisão. Talvez seja necessário que você desconecte-se de suas redes sociais, para que você possa descansar, para que você possa descansar a sua mente. É preciso que você durma as horas de sono necessárias para o seu corpo. Eu sei, são tantas responsabilidades, mas é preciso tirar um tempo para descansar. A segunda coisa que nós aprendemos, e que isso é um ensinamento do Senhor para a nossa vida, é que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nos alimentar da maneira adequada, correta. Quando Elias estava deitado no meio daquele sol escaldante, o Senhor trouxe a ele um pão fresco e água para que ele comesse
e para que ele bebesse. Quantas vezes nós não temos tempo para cuidar da nossa alimentação? Comemos de forma totalmente desregrada. Algumas vezes nem sequer comemos. E todas essas coisas, elas acabam contribuindo para um desgaste do nosso físico. Elas se desencadeiam nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa disposição. E tudo isso contribui para um agravamento do nosso cansaço, das nossas aflições, dos nossos temores. Então é necessário, primeiro, descansar, dormir as horas necessárias, desligar-se um pouco das redes sociais, das notícias negativas, mudar um pouco o ambiente que você tem frequentado. Segunda coisa, precisa se alimentar bem, comer uma comida mais saudável, respeitar os limites do seu corpo e oferecer a ele o que realmente é mais saudável. A terceira coisa que nós podemos aprender com Elias é que ele andou por 40 dias e 40 noites e ele esteve em uma caverna sozinho. Às vezes nós precisamos ter um tempo para nós mesmos. Às vezes você precisa ter um tempo para você. Quando eu falo ter um tempo para você, eu não estou dizendo que você tem que ter dinheiro para viajar, que você precisa deixar as suas responsabilidades, mas estou dizendo que você precisa separar algumas horas para que você esteja com você mesmo, para que você esteja cuidando de algumas coisas que sejam mais pessoais sua e não se preocupando tanto com as pessoas que estão à sua volta, não se preocupando tanto com o seu trabalho, com as suas finanças, com as suas contas. Elias teve um tempo para ele mesmo, mas a coisa mais importante que nós vamos aprender nessa história e que realmente é aquela que nos dá esperança, é a certeza de que durante a nossa jornada, em meio ao nosso cansaço, nosso desgaste, nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Um Deus que nos alimenta, que está alimentando a tua fé e a tua esperança nesse exato momento com esta palavra. Que está dizendo para você que não tem nenhum problema se você dormir até um pouco mais tarde. Não tem nenhum problema se você se isolar um pouco. Não tem nenhum problema. O que o Senhor está dizendo é que a tua jornada, ela é uma jornada longa. E por isso você precisa estar bem descansado, bem alimentado, e você precisa respeitar os seus momentos e os seus limites. Você precisa lembrar-se do teu Criador e não desesperar-se porque Ele tem cuidado da tua vida. Elias, em meio a toda a sua angústia, ele disse ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, de que todos os profetas haviam sido mortos e que ele estava sozinho. Mas então o Senhor faz a ele uma revelação e diz: existe em Israel 7.000 joelhos que não se inclinaram aos caprichos de Jezabel. Você não está sozinho, Elias, é o que o Senhor está dizendo a ele. Você não está sozinha, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo. Existem muitas pessoas que estão lutando bravamente como você está lutando. Existem muitas pessoas que não estão se inclinando e se entregando às circunstâncias adversas dessa vida, mas estão enfrentando elas, com confiança no Deus eterno e todo-poderoso, que tem o controle de todas as coisas e o domínio de todas as coisas em suas mãos. Nada, absolutamente acontece sem que haja uma prévia permissão divina. E se o Deus Todo-Poderoso, que é essencialmente bom, permite algumas coisas que aos nossos olhos não são boas, nós podemos confiar nele e saber que ele tem o melhor para as nossas vidas. Existe esperança para você. A esperança está no fato de que o Senhor, o teu Deus, Ele tem cuidado da tua vida. Ele tem provido para você em meio às suas necessidades. Mesmo naqueles momentos de angústia, de cansaço, de preocupação e de desespero, Ele está cuidando de você, porque Ele se importa com você. Agora,
Cuide também da sua saúde mental. Descanse. Respeite o seu horário de dormir. Alimente-se de uma forma adequada. E procure sempre ter um tempo para você. Acima de tudo, conte para Deus os seus problemas. Conte para Ele a sua dor. Já dizia o cântico, Ele tem para você uma saída. Ele tem uma porta de amor. Há esperança para você. A esperança está em Cristo Jesus, o Senhor, o Deus eterno e todo-poderoso.